Olá, meus amigos, aqui é o Marcelo e este é o canal Você e Deus. Por mais um vídeo aqui dando sequência à série de estudos sobre o Espírito Santo. E nesse vídeo vamos falar um pouquinho então sobre o Espírito Santo e a Trindade. Tá? Então nós falamos no primeiro vídeo a respeito do Espírito Santo como pessoa, do Espírito Santo como um consolador, né, que ele não é uma energia, que ele não é uma força ativa, mas ele é sim uma pessoa. O próprio Jesus se refere a ele como pessoa. E dentro da teologia nós classificamos então como terceira pessoa da Trindade. Tá? Esse terceira pessoa da Trindade não significa que ele é menor, tá, do que o próprio Pai ou do que o próprio Filho, mas que ele está no mesmo nível. Tá? Ele tem as mesmas atribuições que o Pai e que o Filho. Então nós vamos ver algumas coisas aqui sobre isso, tá? Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7, diz assim: há três que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra, né? No caso seria Jesus Cristo, e o Espírito Santo. E estes três são um. Então este é um dos muitos textos que se referem ao Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade, tá? Então, o nome da terceira pessoa da Trindade. Vamos começar pelo nome do Espírito Santo. Seu nome é Espírito Santo. Quando João diz que Deus é Espírito, não está se referindo ao Espírito Santo, mas à natureza espiritual de Deus. Tá? Então, nesse texto de João 4, 23 e 24, quando diz ali que Deus é Espírito, não está se referindo ao Espírito Santo, mas sim à natureza espiritual de Deus. Espírito, em hebraico, é ruach. E no grego é pneuma. Ambos são derivados de raízes em que o significado é respirar. É daí também que podemos traduzir fôlego, que está em Gênesis 2:7, Gênesis 6:7, Ezequiel 37, versículo 5, versículo 6, vento, que está em Gênesis capítulo 8, versículo 1, 1 Reis 19:11, João 3:8, tá? Então, o Antigo Testamento, geralmente ele usa o termo Espírito sem mencionar nenhuma qualidade ou fala do Espírito de Deus ou do Espírito do Senhor. O termo Santo Espírito aparece unicamente no Salmo 51, versículo 11, Isaías 63, 10 e 11, enquanto no Novo Testamento se torna muito comum esta expressão para justamente indicar a terceira pessoa da Trindade. Só no livro de Atos dos Apóstolos, o nome Espírito Santo, ela ocorre cerca de 50 vezes. O Antigo Testamento repetidamente chama a Deus de o Santo de Israel. Salmo 71, versículo 22, 89, 18, Isaías 10, 20, Isaías 41, 14, 43, 3, 48, 17 e por aí vai. Já o Novo Testamento, ele usa muito este termo, essa palavra santo, para indicar o Espírito, com letra maiúscula, né? O Espírito de Deus, em sua obra santificadora. Tá? Então, o agir do Espírito. Então, o Espírito Santo é o que faz a sua morada no coração dos cristãos, do crente, e que os separa para Deus e os limpa do pecado. Tá? Então tudo isso é o Espírito Santo. Na questão dos atributos divinos que apontam a divindade do Espírito Santo, então, ou seja, como nós podemos identificar que o Espírito Santo também é Deus, tá? Então a Bíblia fala que ele tem algumas características, alguns atributos que são os mesmos do Pai e do Filho, tá? Exemplo, Hebreus capítulo 9, versículo 14, fala que ele é eterno, tá? Fala da eternidade do Espírito Santo. Romanos 15, 19 fala da onipotência. 1 Coríntios 2, 10 fala da onisciência. Salmo 139, versículo 7 fala da onipresença. O próprio nome Espírito Santo, né, indica a sua santidade. E 1 Coríntios 12, 4 fala então da imutabilidade, que ele não pode mudar. Tá? Então são características divinas que também estão no Espírito de Deus. Tá? Por isso que ele está no mesmo pé de igualdade que o Pai e que o Filho. Também com relação
as obras divinas, nós podemos ali encontrar também o agir, né, do Espírito, a atuação, a presença do Espírito Santo, também nas obras divinas. Exemplo, Gênesis 1:2 fala que ele estava lá na criação. Jó 33, versículo 4, fala que ele também estava lá na criação do homem. Hebreus 9:14 fala da morte de Cristo. Romanos 8:11 fala da ressurreição de Cristo. 2 Pedro 1:21 nos mostra ali também que ele estava presente na inspiração das Escrituras. Atos 20:28 nos fala que ele também está presente na autoridade dos pastores. 1 Coríntios 6:19, né, fala que ele habita no crente. Tá? Então, a habitação da Trindade no crente. Então, são características também nas obras, né, divinas, da presença do Espírito Santo. Então, para concluir, tá? A nossa conclusão é a seguinte: a palavra Trindade, ela não indica somente pessoas, mas resulta também na unidade dos três. Tá? Então, quando a gente usa a palavra Trindade, que embora não esteja na Bíblia, mas está recheada a Bíblia, né, dessa direção, desse ensinamento, de que há três pessoas, né, na divindade, são distintas, mas que possuem a mesma essência, e que estão os três no mesmo padrão, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, ela indica a unidade dessas três pessoas, ou seja, as três são pessoas diferentes, distintas, mas de mesma essência. Também a lição que a gente aprende é que na Trindade não há graus de divindade, e sim distinção de funções, ou seja, não há níveis de santidade, mas diferença apenas de funções. O Pai como Criador e sustentador de todas as coisas, o Filho como consumador da obra redentora e o Espírito como o Consolador e o que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Então são funções que fazem essa diferenciação aí. Tá? Mas não há graus, né, níveis de santidade, de diferença deles. Tá? São pessoas distintas, mas da mesma essência. Estão os três no mesmo parâmetro, no mesmo nível, tá? No mesmo grau de santidade. Então, que essa palavra possa ter abençoado a tua vida. É lógico que a gente não está aprofundando todo o assunto, mas eu estou trazendo aqui de uma maneira mais panorâmica, né? Porque ela demandaria muito tempo para a gente explicar um por um de todos os tópicos que foram expostos nesse vídeo. Mas que esta palavra possa abençoar a tua vida, possa trazer iluminação à tua mente, que você possa compreender um pouquinho mais quem é o Espírito Santo, a importância do Espírito Santo, tá? Então, não existe essa história de que porque aquela igreja A ou a igreja B não crê no Espírito Santo ou não tem o Espírito Santo, tá? Você precisa conhecer a doutrina, a maneira que eles interpretam a palavra de Deus, tá? Claro que tem as seitas e heresias, que isso mais adiante eu quero falar sobre isso, que interpretam erroneamente os textos bíblicos, tá? Para eles pode ser verdade, mas biblicamente, né, à luz da teologia, não é verdade aquilo que está sendo ensinado ali. Então, infelizmente, eles estão se enganando. Tá? Isso não é motivo da gente também odiar. Tá? A gente tem que amar as pessoas, mas mostrar a verdade para elas. Tá? Então, que essa palavra possa abençoar a tua vida. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo, deixa o seu joinha ali que vai nos ajudar muito a expandir o canal, fazer o canal ser conhecido, tá? Quanto mais pessoas chegarem, é devido justamente à sua ajuda de estar se inscrevendo, de estar compartilhando e estar deixando o seu like, tá? Para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e possa ser indicado para muitas outras pessoas, tá? Então que Deus abençoe, até o próximo vídeo e amém.